Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância e cada um tem que lembrar da sua importância. E a gente vai observando assim, que toda época o ser humano fez esforço para ficar importante. A gente observa assim uma criança pequena que tem um irmão maior, que já frequenta o ambiente de ensino, ele fala que quer ir para aquele ambiente. Então ele é impulsionado a acompanhar o passo do mais velho. Aquele mais velho recebe os trabalhos para fazer em casa, os trabalhos da escola, e muitas vezes ele fala que não quer auxílio do adulto, ele quer fazer sozinho. E depois, quando recebe um parabéns, ele fica muito feliz. Nós, no nosso trabalho, é a mesma coisa. A gente tem que continuar esforçando para continuar merecendo parabéns. Então, o esforço, a gente acha assim que já tem o domínio de toda a situação, mas sempre falta algo mais. Cada um é que tem que ir observando como ele faz para receber os parabéns. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 7 de setembro de 1935. Então nós fomos acostumados assim, que tudo pode, e a gente vai observando assim que as leis que são instituídas na criação, elas batem forte na alma de cada um de nós. Então, anteriormente era mais fácil a gente perceber assim, quando as pessoas eram mais naturais. Sempre tinham uma ponderação com o ato que elas faziam, e sempre tinham uma reflexão. Através dos milênios, nós fomos fazendo um trabalho de acomodação e nós fomos aceitando o que as igrejas fazem, que é uma acomodação. E que nós vamos vendo através dos anos que nenhuma igreja tem dentro dela uma estrutura. Então, se a pessoa é um pouco dedicada, é um pouco estudiosa, ela vai confirmando assim que ela é vazia. E nós sabemos assim que nenhuma igreja tem a capacidade para nos auxiliar. Ela, através dos milênios, ela colocou-se como intermediária entre o Criador e o ser humano. Então a pessoa é que tem que fazer muito esforço de sair desta acomodação. E nós sabemos assim que as leis que o Criador instituiu é como punhos de ferro batendo em nossa alma. É só observarmos assim que as pessoas acordam de madrugada e muitas vezes acordam de uma maneira como se já estivesse pronta para levantar no outro dia. E a pessoa sabe que ela não volta a dormir. Aqueles que têm o costume de estudar o livro na luz da verdade, levantam e vai estudar o livro. Dentro da pessoa vai tendo uma acomodação. Então, aquilo que fez com que ele acordasse vai para o lugar que tem dentro de nós, e a pessoa volta a equilibrar-se novamente e volta a dormir. Isso é uma condição bem importante assim. E a pessoa tem que observar assim, que nós temos que desenvolver uma condição de saber por que nós acordamos. Esse anseio. E nós temos que admitir assim, se a pessoa é um estudioso do livro Na Luz da Verdade, ela é diferente. Para as coisas do espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que dificilmente ela vai encontrar companheiros, amigos, que caminham naquela direção. Cada pessoa tem que fazer muito esforço de conviver com ela mesma, para ela ir superando as coisas que fluem de dentro dela. E nós sabemos assim, pelos estudos, que todos nós dificultamos os trabalhos dos mensageiros que vieram trazendo auxílio. Os auxílios são orientações, são informações. A gente observando assim, um mestre na marcenaria, na carpintaria, na cozinha,
Então aquele mestre, quando encontra-se com muitos aprendizes, se os aprendizes têm boa vontade, ele vai dando as orientações, as informações e vai tendo a possibilidade de graduar. Os mensageiros enviados por Deus para auxiliar os espíritos humanos, eles, em vez de receberem a colaboração, os interessados, esses mesmos espíritos humanos, trabalharam de uma maneira para dificultar o seu trabalho. E nós sabemos assim que todas as coisas têm um tempo. Aquele mestre da oficina, da marcenaria, aquele mestre da cozinha, tem também uma paciência com aqueles aprendizes. Um tempo depois, ele dispensa aqueles aprendizes. Nós também na criação, devido ao nosso descuido, o nosso desinteresse em aprender as leis que o Criador instituiu, tivemos um tempo. E esse tempo que é uma seleção. E a seleção a gente sabe que existe, porque aqueles aprendizes foram selecionados para começar naquela função. Porque se é uma escola de ensino, entram os noviços e fazem uma triagem, o que tem habilidade para os setores específicos de informações, de instruções naquele ambiente de ensino. Isso é uma coisa física. Tem pessoas que têm facilidade de mexer com trabalhos da oficina, da graxa, de sujar a mão. Tem pessoas que gostam de trabalhar com a madeira, o cheiro da madeira, a pessoa sente bem trabalhando ali, vendo a forma. E aquele outro tem habilidade de trabalhar com os alimentos. Então, naquela escola de ensino, de aprendizado, quando aqueles noviços chegam, é feita uma seleção. Então, aqueles que têm as tendências para aquele setor vão para aquele setor. Porque cada setor tem um mestre que vai auxiliar no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Então, os mensageiros vieram e trouxeram as informações, trouxeram as instruções e trouxeram com eles também a paciência de poder conviver com os espíritos humanos no processo de desenvolvimento. E se observarmos assim, o comportamento que tivemos foi de repudiar todos esses mensageiros e de dificultar toda a vida deles. Aqueles noviços tiveram um tempo para ver se teria capacidade de serem aproveitados na profissão. Nós também na criação tivemos esse tempo. Agora a pessoa tem que provar realmente que ela quer ser salva dessa condenação eterna. Isso é uma condição física. E a vontade de ser salvo tem que ser uma vontade verdadeira. Porque nós sempre apresentamos uma vontade e depois nós dispersamos. Quando uma pessoa tem que ir de uma localidade para outra, e essa pessoa já tem uma experiência, ela não desvirtua. Ela vai até aquela localidade no caminho que apresenta melhor, na hora que apresenta melhor, e ela vai e realiza aquelas funções. Depois de ter cumprido aquela obrigação, aquela responsabilidade, então ela volta, ela pode fazer outro caminho, mas o objetivo foi cumprido. Não fazemos assim com a nossa vida interna, para o nosso espírito. Nós falamos que vamos fazer e depois não frutificamos, não perseveramos, não persistimos em conhecer direito os ensinos e de ir observando como nós estamos assimilando. Isso é bem simples, porque muitas vezes a gente está estudando o livro Na Luz da Verdade e quando a gente percebe, a gente está num outro assunto dentro de nós, com os nossos pensamentos, e muitas vezes são assuntos que não nos diz respeito a nada e que nós não temos nenhuma autoridade sobre aquele assunto e que não temos nenhuma influência e que aquele assunto não temos nada e a gente está vagando naquele assunto. Então a nossa vontade tem que ser uma vontade verdadeira. Isso é uma condição física, isso é verdadeiro. Para nós sermos salvos agora, o nosso espírito ser salvo, a pessoa tem que procurar ser dentro dela
uma coisa verdadeira. Ela não pode ser mais ou menos, porque sempre fomos mais ou menos e sempre aceitamos as acomodações. Então o movimento a gente vai observando assim que ele existe. E a gente vai confirmando assim que ele vem existindo. Pode não estar existindo hoje na casa de cada um de nós, mas nós conhecemos muitos povos que esse movimento vem batendo bem firme na alma de cada um daqueles povos que a gente vê pelas comunicações. Então a pessoa tem que encontrar-se nesta condição de ir vendo como ela precisa de continuar desenvolvendo a seriedade dentro dela. E é muito importante porque nós vamos confirmando assim que os nossos fios de ligação, pode ser com irmãos de sangue, com o pai, com a mãe, é bem interessante, mas são fios muito fracos. Da nossa parte, esse fio pode ser forte. Então a gente gosta muito de um irmão, gosta muito de um filho, gosta muito da companheira ou do companheiro, mas da outra parte está com outro objetivo. E a gente vê mais comum, a gente observando, uma pessoa pega um cachorro para ele, porque ele gosta de animais, e assim que esse cachorro ficou sem a guia, o cachorro foge daquele dono. É bem sério assim, a pessoa pode estar gostando, mas o jeito que ela está gostando não está cativando, porque na primeira oportunidade aquele animal fugiu. E esse jeito a gente faz também com aqueles que a gente diz queridos nossos, que na primeira oportunidade ele vai cuidar do seu destino. Então a esperança de uma pessoa tem que estar sempre no conhecimento de todos os ensinos. O primeiro mandamento é bem importante assim, que é um auxílio. Devido ao comportamento dos espíritos humanos de priorizar-se, um filho priorizar-se, o pai priorizar-se, o irmão de sangue priorizar-se, então a pessoa tem que encontrar-se com a sua estrutura no primeiro mandamento, que ele é bem simples, porque quando Moisés o trouxe assim: não terás outros deuses ao meu lado. Então a segurança e a perspectiva da pessoa se encontra no primeiro mandamento. É uma confirmação, porque se a gente bate na porta do irmão, pode acontecer de não abrir. Se a gente bate na porta da casa de um filho, pode acontecer de não abrir também. Então isso é físico. No trabalho é a mesma coisa. Se a empresa passa por movimento, ela também faz uma seleção do quadro de funcionários. Então a perspectiva da pessoa tem que encontrar-se dentro dela, conhecendo corretamente os mandamentos. E a gente vai confirmando assim, observando, tem ensinos assim muito importante que do jeito que a pessoa comporta, do jeito que a pessoa fala, então a gente já vai fazendo uma seleção. Se o segundo mandamento é não dizer o santo nome em vão, e a gente ia observando assim, através dos escritos antigos, a dificuldade que existia para verbalizar o nome de Deus. Depois foi mudando, então hoje as pessoas usam assim como se usa para beber um café, cumprimentar o colega para cumprimentar o filho. E se é para não dizer o santo nome em vão, então fica bem fácil assim de ir fazendo a seleção das pessoas com quem a gente relaciona, porque nós julgamos que temos uma pureza para falar o nome de Deus. Não temos essa pureza, porque se nós nos encontramos numa terra que se encontra num processo de decadência, se ela encontra-se decadente, os espíritos humanos é que através dos seus comportamentos errados fez com que a terra entrasse numa mudança de órbita. A Terra se encontra fora da órbita e é bem importante ir observando assim, que todo fruto na criação, ele é equilibrado. Então as irradiações que são emitidas pelo Sol e que possibilitam os astros que circulam em torno dele ser atraídos magneticamente para ele, mantendo a órbita. E se a Terra se encontra fora do eixo, fora
do nível em que precisaria de estar, então ela se encontra numa condição abaixo, pelo pesadume do comportamento dos espíritos humanos. Então aquele que julga numa pureza de verbalizar o nome de Deus, ele não se encontra nesta condição justamente pelas condições externas que apresentam. Então a pessoa tem que ir fazendo essas observações. E é bem importante assim, porque independente de uma pessoa, no seu trabalho, na sua vida diária, ela tendo muito recursos ou tendo pouco recurso, ela tem que ter costume bom. Ela tem que lembrar assim, que ela tem que aprender a refletir sobre o comportamento dela, como ela se apresenta. Porque se não apresenta com uma elegância, alinhado, então o seu espírito encontra-se desequilibrado, não se encontra de acordo. Isso é uma condição bem importante. Então ter a capacidade de alinhar o espírito. Essa é uma condição bem importante que nós temos que fazer esse trabalho através de como nós nos apresentamos, de como nós nos alimentamos. É uma condição verdadeira, não é mais ou menos a vida. A vida é assim, ela é muito séria. O terceiro mandamento é para a pessoa ir observando como ela está assimilando as informações, as instruções, que possibilita a ela uma segurança interna, uma paz dentro dela, porque a paz é uma condição dentro da pessoa. Para ela ter paz, ela tem que conhecer direito os ensinos e ela tem que estar convicta com o conhecimento que ela tem. Não é mais ou menos, é uma condição física. Se a pessoa apresenta-se sem segurança, então ela vai apresentar uma desarmonia no seu corpo, um problema de estômago, um problema de coração, uma disfunção do controle das funções. Temos que lembrarmos assim, que nós nos encontramos interligados com todas as coisas, não estamos separados de nada. Isso é bem simples da gente observar. A gente pensa num filho, a gente pensa num conhecido, a gente precisa de um trabalho e a gente recebe uma comunicação desses que a gente estava pensando. Então, o jeito que nós pensamos possibilita esta condição, tornar-se realidade. Então, os nossos pensamentos, eles atuam na matéria fina primeiro. E é bem importante assim. Depois, ele realiza na matéria grosseira, que é o caso, primeiro pensou no filho, primeiro pensou num trabalho, num conhecido, e depois apresentou. Então nós temos que ter muito cuidado com como nós nos encontramos entendendo os ensinos. E nós temos que sermos assim muito sinceros conosco mesmo. Por nós estudarmos o livro Na Luz da Verdade, nós temos que lembrarmos assim que são milênios que nós estamos aceitando as acomodações. Por estudar um pouco não é suficiente. E que nós temos que valorizar e ir observando assim, o nosso valor tem que ser para aquilo que nós teremos uma oportunidade de bater na porta e aquela porta abrir. Os ensinos, porque eles nos acomodam, e nos acomodam quer dizer, nos dá paz, nos possibilita nos equilibrarmos para voltarmos para a vida novamente, para enfrentar as dificuldades que nós fomos deixando acumular. Isso é bem interessante, mas é verdadeiro. Então o esforço que nós temos que fazer é conosco mesmo e a vida toda, não é mais ou menos. E nós temos que lembrarmos assim, somente com o conhecimento das informações, das instruções e procurando viver de acordo com as informações dos mensageiros, do Filho de Deus, do Filho do Homem, é que nós teremos um equilíbrio dentro de nós, que teremos uma perspectiva nossa. Nós vamos confirmando assim. E nós temos que lembrarmos que os meios não justificam os fins. Então, a pessoa, ela tem que ter o alvo dela, e o alvo tem que ser sempre nesta condição para a luz. E a perspectiva da pessoa é dentro dela, e esse alvo ela tem que ir organizando para ficar bem firme e definido
ela ficar segura com ela mesma. E a gente vai observando assim que essa segurança é bem importante, porque tantos anos depois, se a pessoa teve um comportamento e depois a gente lembra com aquele que a gente teve o comportamento, então todo o nosso jeito de sermos na vida tem que ser de uma maneira boa, porque aquele que se encontra distante de nós, ele também lembra de nós, e ele tem que lembrar de uma maneira que ele sinta feliz. E essa felicidade vem até nós, independente da distância em que esse se encontra. Nós temos que lembrarmos assim: para o reino de 1000 anos, tudo terá que se tornar novo. A purificação da terra é bem interessante, mas a gente vai observando que ela existe. E que o estudioso, ele tem muitas maneiras de confirmar esta purificação. E ele tem que lembrar assim: qual é a maneira que ele está fazendo para ele conseguir sobreviver e viver na época do reino dos 1000 anos. E nós sabemos que todo um pensamento vem primeiro na matéria fina. Toda uma vontade vem primeiro na matéria fina. Depois ela materializa. A pessoa tinha vontade de fazer um preparado. Um determinado dia da semana ela se encontra com aquele tempo e com aqueles ingredientes. Então passaram-se vários dias. Então agora ela pode fazer aquele preparado. Então gastou-se vários dias para a realização daquele pensamento que a pessoa teve. Para nós colaborarmos para a harmonia na Terra, nós temos que tirar de dentro de nós a acomodação. Se uma pessoa tira de dentro dela a acomodação, então a gente vai observando no trabalho. Ela passa a ficar mais qualificada, ela aumenta a produtividade dela. Consequentemente, ela passa a ser melhor beneficiada, ela passa a ser olhada de uma maneira diferente. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, independente do setor que a pessoa trabalha, na nossa vida interna, à medida em que nós vamos nos elevando, melhorando, compreendendo melhor os ensinos, aqueles com quem nós relacionamos ou aqueles com quem simplesmente vimos. Pode ser o frentista, pode ser o atendente, não tem importância a pessoa, mas só de nós nos aproximarmos da pessoa e dirigir à pessoa uma palavra ou uma pergunta, a pessoa já muda. E a gente vai observando assim, a pessoa se prontifica a fazer tudo aquilo que a gente está pedindo a ela. Então o nosso jeito de ser materializou-se na hora em que nós tivemos o relacionamento, facilitou para nós. Porque aquilo que nós precisávamos, daquela informação, daquele objeto, foi providenciado mais facilmente. A melhora é para aquele que melhorou e para aquele com quem ele relaciona. E nós temos que lembrarmos de uma coisa muito importante também: a graduação. O homem, no desenvolvimento da criação, ele se encontra num determinado degrau. E a mulher se encontra meio degrau acima na evolução. E as mulheres são mais perceptíveis. Cabe a elas também melhorarem. E as mulheres aceitaram todos os engodos que foram oferecendo a ela, como os costumes errados, como a moda. Elas agora têm que sair da condição em que se encontram. Elas terão que esforçar, porque nós sabemos assim, devido ao fato de elas terem meio grau acima na evolução, a gente vai confirmando na moradia da gente. A nossa mãe, por exemplo, o domínio que ela tinha da moradia, fica bem fácil assim da gente ir observando o domínio que ela tinha ali em todos os setores. Então, quando uma mulher acha assim que essa condição é uma condição de submissa, não é uma condição de submissa. É que as mulheres, no momento, não apresentam esta qualificação que as suas ascendentes apresentavam. Elas não apresentam conhecimento de alimentos, não apresenta mais aquela beleza no taille, na maneira de vestirem. Então elas desceram.
Mas no reino do milênio, elas terão que vir puxar a energia para que essa energia mais fina torne-se a energia na matéria grosseira, para que a evolução continue. Mas as que não se esforçarem para compreender direito os ensinos ficarão para trás. Isso é uma condição física, é uma condição verdadeira. E aqueles que aceitaram também a seguir aquelas que não estão se esforçando para melhorar a qualidade da energia que elas estão recebendo, esses ficarão para trás. Então, quando nós vemos o primeiro mandamento, ele é essa sabedoria toda da estrutura da pessoa, independente do ano da vida da pessoa, da localidade em que a pessoa se encontra. Ele então tem que lembrar do primeiro mandamento. E ele tem que fazer a seleção com o terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores, para ele ir vendo que caminho que ele está caminhando, porque nós sabemos assim que durante um tempo a pessoa pode caminhar. A gente vê a criança ela pode brincar, ela pode correr, ela pode saltar, mas se ela vai atravessar a rua, o adulto não confia, o adulto segura na mão dela. E segura com uma firmeza, porque se tiver que correr, ou se tiver de parar, ou se a criança tropeçar, ela está segura. Então não acontece nada com aquela criança. Mas depois, quando entra numa outra fase, não tem perigo para a criança, então o adulto larga a mão daquela criança. Para a nossa vida interna, nós temos que nos encontrarmos nesta condição de quando nós estamos segurando a mão daquela criança. Da confiança que nós temos que ter com os ensinos, dessa confiança, dessa coisa maravilhosa assim, que nos possibilita a saúde, que nos possibilita o norte. Porque nós sabemos assim que para a nossa vida interna, a pessoa tem que saber o que ela quer para ela. Na vida externa, aquele empregador, ele pode fazer reuniões. Se ele começa a fazer muitas reuniões, ele não está sabendo a direção que ele precisa de pôr a ponta do seu navio. Então ele está precisando que os outros o auxiliem. Mas um marinheiro experiente, ele sabe a direção que ele precisa de pôr a ponta do seu navio. Nós também, na nossa vida interna, nós temos que ter essa segurança conosco mesmo, de saber a direção que nós precisamos e de definindo a nossa vida. Essa confiança, essa naturalidade é com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E nós não podemos ser pegos de surpresa. Somos já maduros, somos envelhecidos. Então nós temos que ter essa confiança, essa naturalidade de saber o que é bom para a nossa vida. E a única coisa que dá segurança é se a pessoa conhece direito os ensinos. Ela fica resguardada, porque ela tem a confiança de saber que ela sobreviverá nessa transformação que está ocorrendo. E essa transformação, os fracos não sobreviverão. Quer dizer, se a pessoa não alimentar-se direito, se ela não tem nenhuma perspectiva de vida interna dentro dela, transformando para a vida de um profissional, fica bem fácil assim. Ele, num período curto, não vai apresentar mais a qualificação para preencher aquela vaga naquele setor que ele preenche atualmente. Aquela empresa precisa de estrutura. E a estrutura é de cada funcionário. Cada um tem um setor e como aquele que se encontra naquele setor corresponde com aquilo que ele prontificou quando ele entrou para trabalhar. Então nós, se não conhecermos os ensinos, não vamos apresentar a segurança que precisa. Então a segurança da vida interna é conhecendo os ensinos e procurando viver de acordo. A pessoa tem que irradiar aquilo que ela é. Não adianta ela ter todo um conhecimento e ela não coloca em prática. Nós, com as nossas maneiras, com as influências que recebemos de fora, temos que continuar estudando o livro Na Luz da Verdade para continuarmos nos elevando, continuarmos melhorando. Então esse esforço é a vida toda, não é um período de uma existência. Estuda o livro Na Luz da Verdade.